Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, intercedei por nós. Peçamos a intercessão de São José nesta quarta-feira da quinta semana da Quaresma. O tema é: se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Vamos rezar hoje, né? Reza durante o dia o terço da libertação. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Reze hoje pedindo a libertação da sua casa, da sua família. Amém? O Evangelho, João 8, 31 a 42. Naquele tempo disse Jesus aos judeus que nele tinha acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que vos tornareis livre? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai a obra de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, né? Jesus diz aqui: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já foi sequestrado alguma vez? Tempo para responder. Sim ou não? Não estou dizendo daquele sequestro que alguém te pega, né? Pega você, coloca você num buraco, esconde você da sua família e pede um resgate. Não é esse. O sequestro é aquele que nós somos viciados em alguma situação. Nesse período, meus irmãos, minhas irmãs, diante deste evangelho que diz aqui, nós somos escravos, nós somos sequestrados por aquele vício. Nós queremos sair. É a mesma coisa da pessoa que está lá escondida dentro de uma casa com muitas pessoas armadas, né? E não consegue sair. Assim somos nós diante de um vício. Nós temos vontade de sair, mas o sequestrador, que é o demônio, não permite que nós saímos. Jesus é aquele que não pagou, meu irmão, minha irmã, o nosso sequestro com dinheiro. Ele, na cruz do Calvário, ele pagou com o próprio sangue.
O sangue de Jesus. Então, o primeiro convite de Jesus hoje é para permanecer nele e permanecer na sua palavra. Permanecer com Jesus e permanecer na sua palavra. Entrar e não sair. Vamos lá? Entrar e não sair. O Evangelho é uma estrada, é um lugar para entrar, para estar e não para passear. Amém? Eu vejo às vezes as pessoas vão para a Canção Nova, vão para a Aparecida, mas não vão lá para se converter, vão para passear, né? Então, em cada situação da nossa vida, nós vivemos esta escolha: ficar ou sair do Evangelho o tempo todo. Quando permanecemos e seguimos, adquirimos verdade, a verdade que nos liberta. Na medida em que andamos com o Senhor, nós vamos colocando base no nosso coração. Aquela situação que Jesus fala: a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Quando nós estamos com Jesus, que é a rocha, nós permanecemos de pé. Vêm as ventanias, as provações, nós balançamos para lá, balançamos para cá, mas nós permanecemos firmes, firmes na fé. Essa fé muitas vezes começa como uma esperança ou um desejo não muito claro dos seus porquês. Por que isso aconteceu comigo? A gente sente que deve fazer assim, né? Dessa maneira, mas isso não está cristalizado, enraizado em nós. Quantas pessoas, meus irmãos, que abandonam o Senhor por qualquer situação? Quantas pessoas abandonaram a Igreja Católica porque estava vivendo em um relacionamento com uma outra pessoa, e dentro da Igreja Católica isso é pecado. Um dia desse eu disse para a pessoa, falei assim: ó, diante da igreja você não pode comungar. Regulariza a sua situação, procure a igreja, né? Procure a igreja para regularizar a sua situação, ver a nulidade do seu casamento anterior. Então, meus irmãos, mas este permanece é conhecer, e não vem somente do tempo. Tem muita gente que tem tempo de igreja e não sabe nada da igreja, né? Não conhece a verdade do Evangelho. Por isso precisamos da oração diária. Quantas pessoas que já foram coordenadores de várias pastorais, de vários movimentos, já foram em todas as pastorais, né? Mas ainda não se encontrou com o Senhor. Ainda não teve uma experiência com o Senhor. Não teve não tem um conhecimento da verdade. Jesus, ele lá em João 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, precisamos ter intimidade com o Senhor. Talvez essa quaresma, né, com essas palavras que nós falamos aí todos os dias, né, precisamos ter uma experiência, conhecer e crescer nesses dias o que não cresceu em muitos anos. Mas por quê? Porque Deus nos dá o tempo, mas se nós não damos o tempo a Ele, o cão acaba atrapalhando, né? O Bolt latiu aí, você viu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso nós termos uma experiência, né? Para nós refletirmos no dia de hoje, vamos lá. Quais as coisas agradáveis a Deus que eu tenho mais dificuldade de permanecer?
quais as coisas agradáveis a Deus que eu tenho mais dificuldade de permanecer? Qual é a sua fraqueza? Eu percebo acontecer em mim processos de libertação e de crescimento? Por que será que minha fé não tem melhorado e libertado nada em mim? Se eu dissesse agora para Jesus: mas Senhor, eu sou católico, sou cristão, vou à igreja, como eu acho que Jesus completaria a seguinte resposta: se você é católico, se você é cristão, se você vai à igreja, então, como que Jesus completaria essa frase? Meus irmãos, no dia de hoje, rezemos o terço, pedindo para Jesus nos libertar das nossas fraquezas, dos nossos vícios. Quais são os vícios que nós precisamos ser libertos nos dias de hoje? Quais são? Quais são aqueles que eu preciso ser liberto? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.